sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Senhor, nós pedimos, muda o mundo, muda as realidades, Senhor, em nome de Deus. Digno dessa canção, tu és, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Senhor. Faz mudar o mundo, Faz mudar o mundo. que mudou a história de toda a humanidade. Sim, Deus, nós pedimos. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o
o meu coração do amor que faz mudar Queremos a tua presença. Eu quero falar aquilo que Deus tem falado muito no meu coração para esse ano. Esse ano, no nosso primeiro culto, o que queimou no meu coração foi para criarmos o ano de 2021 com Ele, porque somos co-criadores, né? Você já ouviu muito isso aqui, sobre a capacidade que Deus deu para nós de co-criarmos todas as coisas dessa terra com Ele. O ser humano, pelo pecado, abdicou desse poder, infelizmente deixou para o diabo fazer muita coisa, mas a igreja está se levantando, uma nova mentalidade de autoridade sobre a terra está se levantando, está havendo um grande avivamento dentro da igreja, na qual nós entendemos que Deus em nós nos capacita para criar a nossa própria história, para criar transformações na nossa sociedade e para criar o futuro, que na minha opinião e na sua, nós cremos que o futuro que nós estamos criando em Deus é a eternidade ao lado dele, amém ou não, meus irmãos? Então, dentro dessa temática sobre essa capacidade espiritual que Deus nos deu de criação, hoje eu quero começar startando o como eu e você, biblicamente, temos poder de Deus para criar a nossa prosperidade. Se isso te interessa, eu convido você a fazer suas anotações e principalmente colocar em prática. Praticar a palavra é que vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Não é ouvir a palavra. Ouvir a palavra é o primeiro estágio, você é exposto à verdade, mas é a prática da verdade que te faz viver todos os benefícios, os privilégios de ser um verdadeiro filho de Deus. Amém? Então, por favor, saia daqui motivado. O que eu vou praticar, o que eu vou colocar em ação, o que eu vou fazer acontecer após isso que Deus falou para os nossos corações. Amém? Então eu quero que você feche seus olhos. Como nós vamos tratar de coisas espirituais aqui, eu não quero falar só com sua mente, eu não quero falar só com o seu entendimento, com a sua inteligência, eu preciso falar com o teu espírito, que o Espírito de Deus que se move em mim, se comunique com o Espírito de Deus que se move em você, e traga revelação, e traga entendimento, e traga consciência da verdade de Deus para a sua própria vida. Pai, é no nome de Jesus que nos postamos aqui, nos unimos entre irmãos, para buscar a Tua glória, a Tua presença, adoramos o Senhor com nossos louvores, e cantamos verdades, e oramos em Sua presença, certos da resposta, e agora Deus nos colocamos abertos, para ouvir a Tua voz, que por meio da palavra escrita, nos instrui no caminho da verdade, do juízo e da justiça que vem do Senhor. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, dá-nos olhos espirituais para ver, ouvidos espirituais para ouvir, e um coração inclinado a Te obedecer nessa hora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém? Você crê que a palavra de Deus tem tudo que você precisa para viver uma vida em prosperidade? Amém? E eu quero logo de cara lembrar você o que significa prosperidade, que depois de muitos anos, eu resumi de uma forma muito simples, como prosperidade é você possuir mais do que você necessita. Prosperidade é você ter em abundância, qualquer coisa. Se você é próspero no seu casamento, você vai ter mais do que você precisa no seu casamento, a ponto de ter para dar. Então, se você é uma pessoa próspera com seus filhos, se é uma próspera financeiramente, significa ter mais do que suficiente. Mais do que suficiente para você. As coisas não se resumem só no seu desejo, na sua necessidade, naquilo que você quer. Prosperidade é ter mais do que suficiente. Amém? Então, eu posso criar junto com Deus, por quê? Porque em Mateus 1:23 diz: e lhe chamarão Emanuel. O que significa Emanuel, igreja? Vamos falar mais forte? Emanuel significa Deus conosco.
essa grande transformação que só foi possível depois da vinda de Jesus Cristo, o Deus que era sobre nós, escolheu habitar em nós, e para quê? Porque é confortável e gostoso dentro de nós? Não, é para ser o Deus operando através de nós. E o mesmo Deus que criou, que era sobre nós todas as coisas, agora quer cocriar, quer criar comigo e com você, aquilo que Ele pôs para nós administrarmos, dominarmos, desde Adão. Quando Ele fala para Adão, dominar sobre todas as coisas, as plantas, os peixes, quando Ele determina o domínio, você já aprendeu, entendeu isso na palavra, que Ele determinou, agora eu e você criaremos todas as coisas. E em Gênesis capítulo 1, Deus traz os animais para Adão. Em Gênesis capítulo 3, Deus traz os animais para Adão dar nome. Então Deus cria os animais, mas fala, vamos fazer junto. O animal ainda não está completamente pronto. Falta o quê? Falta o nome. Nome é identidade. Eu quero que você, Adão, dê identidade aos animais, e nós vamos estabelecer tudo o que for acontecer nessa terra juntos. Teve um determinado tempo da história cristã, que a maior expressão de fé era cruzar os braços e acreditar que Deus faria tudo. Teve uma época da história cristã, que era, nós não precisamos de Deus, nós é que vamos fazer tudo. Mas nós estamos chegando num nível tão profundo de maturidade e conhecimento, que nós entendemos que não é nós fazendo todas as coisas que nos dará prosperidade, mas então é nós cruzando os nossos braços e dizendo que isso é fé. Porque a fé sem uma ação, ela é morta. Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então você não é uma pessoa de grande fé porque você cruza os braços e fala, Deus vai cuidar da minha família, Deus vai cuidar das minhas finanças, Deus vai cuidar do meu casamento. Isso não é fé, isso é abnegação. Você largou, abandonou. Fé significa, enquanto eu estou cuidando do meu casamento, eu estou crendo que as verdades de Deus vão me instruir sobre o que fazer, e eu estou pondo a fé em prática. E aí então eu vejo transformação em cada uma dessas áreas, amém, meus irmãos? Então, Deus conosco nos convida a criar 2021, vamos fazer juntos. Eu estou em você para um propósito, vamos criar algo juntos, vamos fazer algo transformador na sua própria vida, e você vai transformar, você vai transmitir, você vai resplandecer um brilho, que todos quererão saber o que tem em você. E quando você for essa luz candescente, que a Bíblia fala que nós somos essa luz do mundo, quando você chegar a esse patamar de luz do mundo, basta que você saia e aponte para aquele que fez todas as coisas, e dê glórias ao nome dele, amém? Então, se você começar a viver uma vida intensa, cocriando todo o seu destino, o seu propósito com Deus, você vai brilhar na glória de Deus, e vai devolver a glória ao nome do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 14, eu separei essa parábola porque ela é muito conhecida de muitos nós aqui, então vai ficar mais fácil de você entender o que eu quero transmitir para o teu coração, pela palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, e também será, Jesus falando sobre o reino de Deus através de parábolas, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Então um homem ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Versículo 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e eu preciso que a igreja repete comigo assim, de acordo com a sua... Agora bem forte, capacidade. Capacidade. Certo? Em seguida, esse senhor partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Preste atenção, ele recebeu 5 do Senhor, e ele criou, de alguma forma, negociou, aplicou, e ele criou mais 5. Uau! O mesmo poder que o Senhor tinha em dar 5 para ele, ele também teve no mesmo nível. Amém ou não? Criaram riqueza juntos, mas não foi só ele. Mateus 25, 17, continuando, diz, também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Uau!
Então o Senhor decide que a capacidade dele era administrar 2, e ele pega aqueles 2 e cria mais 2. Olha, eu não parti do zero, mas eu consegui criar mais 2 iguais ao que você me deu, então eu sou muito parecido com o Senhor. Versículo 25, versículo 18, mas o que tinha recebido 1 talento, tadinho, o que recebeu 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Cavar um buraco no chão, é uma coisa praticada há milhares de anos atrás, e nós sabemos que até o mapa do tesouro, sempre tinha um xizinho no mapa que tinha que se cavar, porque o tesouro, os povos antigos sempre escondiam no chão. É uma prática comum dos antepassados. Ele pega aquele dinheiro e ele esconde no chão. E você já conhece o resto da parábola, mas o que eu quero meditar com você nesta hora, é como podemos criar prosperidade junto com o Senhor, pela graça do Senhor que se move em nós, e pela generosidade e bondade do Senhor em tudo que Ele nos deu. Vamos lá então. Primeira coisa, para criarmos toda a prosperidade que Deus tem para a nossa vida, é o reconhecimento que só há um dono. Não somos donos de nada, mas todas as coisas estão em nossa posse. Eu já ensinei aqui sobre propriedade e posse. Qual a diferença? Propriedade é aquele que tem autoridade sobre algum bem ou alguma coisa de acordo com a lei, um documento. Mas posse é aquele que está em posse daquilo, ele está usando aquilo e ele está vivendo aquilo. Eu dei o exemplo de uma casa. O proprietário da casa é aquele que tem o documento da casa em seu nome, mas essa casa pode estar emprestada, ela pode estar alugada, e quem tem a posse da casa é quem está morando na casa. Ainda que um tenha a propriedade, quem está usando tem a posse da casa. Amém ou não? Então você pode ter a propriedade e ter também a posse. Você pode ter propriedade e não ter a posse. Você pode ter a propriedade, talvez você pode nem ter a propriedade, nem ter a posse de nada. Então, ter o entendimento que Deus é o proprietário de todas as coisas, facilita muito a nossa vida para prosperar. Quando você chegou nessa vida, o que você tinha? Nada. Você veio pobre, cego não, pobre, pelado, careca, sem dente. Você não trouxe nada para esse mundo. Nada, você não trouxe nada. Na sua dependência e na minha, nós começamos a usar as coisas que já estavam aqui e que já tinham donos antes de nós. E sabe qual é a beleza disso? Que quando você morrer, você também não vai levar nada. Então esse entendimento é muito claro. Não somos donos de nada, porque não trouxemos nada para esse mundo e nem vamos poder levá-lo. Tudo que está aqui do tempo da nossa jornada nessa vida, não pertence a nós. Nós podemos tomar posse, mas nós nunca teremos legalidade total sobre aquilo, porque nós cremos que tem um dono todas as coisas. Salmos 24, capítulo 1, do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então alguém tem legalidade e autoridade, e tem a propriedade de tudo que está nessa terra. Quem é? O Senhor. Amém ou não? O Senhor, guarde isso para o seu coração, Ele é o dono. E não só das coisas, mas também dos que vivem nela. O Senhor é dono de mim, dono de você. Ele é dono do Matias, que nós acabamos de apresentar aqui. Um problema que nós temos na sociedade hoje, é porque a pessoa está se sentindo dona dos filhos, sufocando os filhos. É meu, não é. Esses filhos é de Deus, nós cuidamos, nós educamos, mas eles vão ter a caminho, a jornada, o propósito deles sobre a terra. Nós estamos aqui para facilitar, mas eles nunca serão nossos. Vamos continuar, porque
2 versículos vai ajudar você. 1 Crônicas 29, capítulo 11. Agora o escritor de Crônicas traz uma coisa mais completa sobre a autoridade de Deus. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Amém? Tudo que há nos céus e na terra é teu, nunca esqueça disso. Tudo é de Deus. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Ele está acima de tudo. Versículo 12: a riqueza e a honra vem de ti. Você crê nisso, meu irmão? Preste atenção que talvez você não entendeu. Riqueza e honra vem de uma fonte, e essa fonte é o Senhor, o dono da riqueza. Amém? Então, se você estiver bem com Ele, provavelmente Ele te dará uma porção para administrar, e você, ao pegar aquela porção, irá negociar e multiplicar, porque a riqueza vem dEle. A riqueza não vem do seu trabalho, embora o trabalho seja importante. A riqueza não vem do seu patrão, embora o seu patrão tenha um papel fundamental na tua vida. Toda a riqueza vem do Senhor, então descanse nele e confie nele. Amém? Por isso esse versículo é muito lindo, mas às vezes é difícil de vivê-lo. E eu entendo. Eu entendo que às vezes é difícil de viver, porque nós caímos numa falsa ilusão que vivemos segundo as coisas que merecemos, que produzimos e que nós trabalhamos para conquistá-la. Isso é uma grande ilusão do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Olha só a autoridade e a grandeza do nosso Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Você lembra desse texto do apóstolo Paulo dizendo sobre a conversão dele? Porque o apóstolo Paulo, você já sabe de toda a história, eu não vou contar aqui a história dele, mas ele era alguém de grande influência, grande poder, grande riqueza, um cidadão romano, a serviço da igreja, um grande fariseu dos fariseus, para executar a vontade tanto de Roma, quanto dos líderes religiosos da época. Ele era bem pago, ele administrava muitas pessoas, ele tinha autoridade e cartas e documentos na mão, que dava a ele autoridade para matar pessoas que servissem e que seguissem a Jesus. Era alguém de muita influência, muita riqueza e muita posse das coisas nesse mundo. E aí o que acontece? Ele tem uma brilhante, poderosa, e você também já sabe, ele se converte e tem um encontro com o Senhor Jesus. E após o encontro com Jesus e todo o processo de transformação da vida de Saulo para Paulo, ele chega a essa brilhante conclusão: tudo que para mim era lucro, ele pensou que a casa era dele, ele pensou que os cavalos eram dele, ele pensou que a autoridade que ele tinha era dele, ele pensou que o reconhecimento, o aplauso, os amigos, as influências era tudo dele. Mas quando ele conheceu Cristo, ele entendeu que tudo foi perdido. Não foi perdido só porque literalmente ele perdeu a casa, perdeu os amigos, porque se converteu também, mas foi perdido porque o entendimento dele brilhou. Agora eu sei que eu nada tenho, tudo que eu tenho ou que eu ainda tiver nessa vida não pertencerá a mim. Todo o meu lucro eu perdi quando eu conheci Jesus. E eu perdi para quem? Caso você não tenha dado, ofertado ou semeado, você perdeu para o próprio Deus, porque o seu entendimento clareou e abriu que você não tem e não é dono de nada. Então, ao conhecer Cristo, tudo o que você considerava era lucro passou a ser perdido. Você perdeu. E agora você se tornou somente um mordomo, um administrador e não mais o proprietário. Por isso que você deve consultar o dono sobre qualquer decisão na sua vida. Por isso que você deve consultar o dono sobre uma mudança de emprego,
uma abertura de empresa, uma compra. Por isso que você deve ter esse hábito, porque não é nada seu. Se você não tem esse hábito de consultar ao Senhor sobre uma tomada de decisão, significa que você nem acredita que é dele. Você pensa que é seu. Certo? Vamos continuar. Depois que você teve o entendimento e a clareza que você não é dono de nada, então você vai descobrir que o Senhor colocou na sua mão talentos. Os talentos que o Senhor te deu, foi como Ele dissesse assim: olha, eu te coloquei nesse mundo, e agora você vai precisar de algumas coisas para você co-criar esse mundo comigo. Para você criar família, criar relacionamentos, criar felicidade, para você criar vida, você vai precisar de algumas coisas. Então eu vou dar para você. Você lembra que quando Jesus nasceu, ele teve uma experiência profunda com os chamados 3 reis magos, e ele ganha incenso, ouro e mirra. E eu pergunto, para que serve incenso e ouro e mirra para um bebê? Não tinha finalidade. Ele deveria ter ganhado leite em pó, fralda, lenço umedecido. Isso seria tão útil para Jesus. Mas numa manjedoura ele ganha incenso, ouro e mirra, porque aqueles reis magos dão presentes proféticos, que não era para sustentar ou para cuidar da infância de Jesus, mas era para dizer para Jesus: agora que você veio para a terra, o Senhor te dá incenso, que significa poder nas orações. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, que as nossas orações chegam como incenso ao Senhor, quer dizer, você terá acesso à sua intercessão e o seu clamor ao céu, e o Pai te responderá sempre que você clamar. Você receberá ouro. Quando Jesus recebe ouro, ele entende que independente de ter alguma coisa, ele viverá em prosperidade enquanto estivesse caminhando nessa terra. Se tivesse 5 pães ou 2 peixes, esse não era o problema. Ele não precisaria de dinheiro para comprar, ele teria a verdadeira riqueza que poderia gerar toda aquela necessidade suprida e até sobrar 12 cestos cheios. Você entende isso? Então quando ele recebe isso, o Senhor está dizendo: incenso não vai faltar, provisão não vai faltar, e mirra. Mirra, você já sabe, o óleo da unção, usado para cura, para perfume, mas também usado para definir que o Senhor estava derramando legalidade, autoridade. No livro de Êxodo, todas as coisas que era dedicada, santificada, separada ao Senhor, era ungida com óleo, e a partir do óleo da unção, aquelas coisas passavam a ser santas ao Senhor. Então Jesus vem para essa terra e ele é sustentado por valores e talentos poderosos. Aconteceu mesmo com você, talvez não nessa proporção e não com os mesmos talentos, porque cada um ao nascer recebeu alguma coisa diferente da outra. Por quê? Porque cada um de nós temos algo para construir e cocriar junto com Deus, e nós não vamos fazer as mesmas coisas. Não tem nem como você copiar alguém, porque se você copiar alguém, provavelmente você vai sair do seu propósito, porque você veio para esse mundo, que Deus te colocou aqui para algo exclusivo que só você pode fazer. Amém? Então, quando aquele Senhor distribui os talentos, Ele dá uma porção de riqueza para cada um. Olha o que é os talentos. Às vezes as pessoas confundem. Por quê? Porque a partir do século XV, essa palavra talentos acabou se tornando para nós sinônimo de habilidade, poder, conhecimento, entendimento sobre algo. Essa pessoa é talentosa. Mas talento nunca foi isso. Ele se tornou isso devido a essa parábola. Talento sempre foi, no mundo antigo, uma unidade monetária, era dinheiro. Talento não era habilidade ou capacidade da pessoa, sempre foi uma unidade monetária. Amém? Você entende isso ou não? Quanto que pesava? 27 a 40 quilos um talento. Então era uma unidade monetária que, de acordo com a região dos povos antigos, em alguns lugares representava 27 quilos, em outros 40 quilos. Vai depender muito da região e do momento da história, mas um talento ele tinha essa quantidade. Dependendo do metal, porque tinha um talento de prata, de ouro e de cobre, você sabe disso. Então dependendo do metal,
ele podia custar aproximadamente 6.000 dias de trabalho. Então o que nós aprendemos? O Senhor, Jesus Cristo está dando essa parábola que você leu, que nós lemos aqui, amém? O Senhor, quando Ele quer dar talentos aos seus servos, Ele não vai dar pouco, nem suficiente. Você precisa deixar isso entrar muito forte no seu coração. O Senhor, sendo dono de tudo, Ele escolhe a mim e a você e coloca talentos, que significa riquezas. Mais do que suficiente. 6.000 dias de trabalho, e para você lembra que Ele deu 5 talentos? 6 vezes 5, 30.000 dias de trabalho. Eu não fiz a conta nos dias de hoje, mas daria muito dinheiro, sim ou não, meus irmãos? E o que essa pessoa que recebeu 30.000 dias de trabalho, ela fez? Ela criou mais 30.000 dias. A primeira parte foi Deus que fez e Ele não teve controle. Ele não pôde escolher. Eu quero 5.000 talentos, eu quero só 2. Eu queria tanto só 1. Não foi eles que escolheram. Quem fez essa escolha? Deus, o Senhor. Você não pôde escolher quantos talentos você receberia. Isso não estava no seu controle. Assim como eu falei que Adão não pôde controlar quais animais seriam criados. Mas Deus, ao fazer os animais passar diante de Adão para nomeá-los, diz: tem coisas que eu posso fazer e eu que fiz, mas muitas delas eu deixei para você ter o prazer de fazer comigo. Então, o Senhor que determinou: não, você vai receber 5 talentos, isso você não pode mudar. O que você pode mudar? O que você vai fazer com esses 5 talentos que você recebeu? Mas eu acho que eu queria 7. Eu acho que eu só precisava de 3. Qual foi o critério que o Senhor usou? Capacidade. Mas eu acho que eu poderia mais. Você não sabe, não se conhece mais do que o seu Deus. Nós somos enganados pela nossa capacidade, pelo nosso sentimento de capacidade. Eu lembro que no curso de liderança que eu dei, eu apresentei uma matéria de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre quantos por cento das pessoas se acham melhor que os seus chefes e patrões. Para surpresa, 76% dos empregados acreditam ser melhores, mais inteligentes e mais capazes do que os seus chefes. Será que são tudo isso mesmo? Essa pesquisa mostrava sobre a falsa ilusão e o pouco entendimento que nós temos sobre nós mesmos, que nos leva a pensar que somos mais, que somos melhores e que temos mais habilidade que os outros ao nosso redor. Mas é um engano. Por quê? Nós já vivemos isso na igreja. Vou gastar um pouquinho de tempo aqui. Puxa, não gosto de como esse líder faz isso. Não gosto de como esse líder administra esse ministério. Se o pastor me chamasse para fazer. Se me desse a oportunidade. E a pessoa azucrina um, azucrina outro, causa fofoca, deu impacto, o cara não aguenta, a pessoa não aguenta, até sai da igreja. Irmão, você falou tanto que gostaria de ajudar, agora pode fazer. Deixa comigo, pastor. Daqui a pouco, o que nós vemos? 20 vezes pior do que estava. Chorando, lamentando. Por quê? Porque na realidade descobriu que não era, e não sabia, e não conhecia tanto como pensava que conhecia. Então, deixa Deus determinar, porque Deus conhece a minha e a sua capacidade melhor do que nós mesmos. E Ele é verdadeiro e é fiel. Então, quando o Senhor distribui talentos, Ele distribui em abundância, segundo a capacidade, colocando que até aquele que tinha que recebeu muito para administrar. Vamos lá. Meus talentos, eu já mostrei aqui, num print do meu computador, que minha vida, eu organizo no meu computador em pastas. Então eu tenho uma pasta para cada área da minha vida. Eu coloquei aqui os 5 talentos que eu recebi de Deus, e que todos vocês também receberam 5 talentos. Por exemplo, vida espiritual.
Você não escolheu, você tem uma vida espiritual. Você pode dizer se ela vai ser boa ou ruim. Lembre-se, o Senhor te deu um talento, negociar é responsabilidade sua. Ah, porque Deus me deu uma vida espiritual, não preciso orar? Vou enterrar a minha vida espiritual no chão? O problema é seu. Vida emocional. Quantos daqui fazem cursos, procuram entender e se compreender como andam as suas emoções, como controlar, gerenciar, fazer a gestão das emoções? Poucos. Mas eu tenho uma pasta, uma área na minha vida e alguns cursos que eu faço todos os anos sobre conhecer e entender as emoções. Fiz cursos sobre o cérebro, fiz cursos básicos sobre neurociência, porque eu quero cada vez mais aprender o que acontece dentro de mim. Fiz cursos sobre consciente, subconsciente e um monte de coisa que eu estou falando aqui. Só estou dizendo por quê? Porque eu sei que existe essa área na minha vida, é um talento que Deus me deu e eu preciso aprender e negociar para que isso melhore em minha vida. Vida intelectual. Como eu falei para você, nunca fique um dia sem estar matriculado em nada. Matricule-se em qualquer curso até você morrer. Não existe formação, não existe formatura, não existe diploma de acabou. O estudo, o aprendizado é infinito e é contínuo e você deve estar fazendo algum curso até o resto da sua vida. Amém? Cuide da sua vida intelectual. Esse é um dom, é um talento que você recebeu. Saúde e exercícios. Confesso, já pedi perdão aqui para a igreja que o ano passado eu fiquei sem fazer exercícios porque a academia fechou e eu aproveitei e fechei essa área da minha vida. Mas 2021, resolução de ano novo, o Elton tem passado em casa meu personal training e nós saímos para correr às 7 da manhã. Estamos restaurando essa área da nossa vida, mas Deus te deu saúde, Deus te deu um corpo. E eu já expliquei aqui qual é a função do corpo, mas claramente, é sua responsabilidade moldar o seu corpo. Você só engordará se você quiser, você só emagrecerá se você quiser, porque você não está preso no corpo, porque o seu corpo é modelável. Se você quiser, o seu corpo fica forte, se você quiser, ele fica fraco, se você quiser, ele fica saudável, se você quiser, ele fica doente. Isso está sob o seu controle. O seu corpo é controlado, administrado e gerenciado por você, não por mais ninguém. Você pode escolher se você vai querer cuidar com ele com remédios, com exercícios, com uma boa alimentação. Isso é uma decisão sua. Deus falou, eu te dei o corpo, isso você não teve controle. Você não escolheu a cor do seu cabelo, hoje você pode mudar. Você não escolheu a cor da sua pele, você não escolheu o sexo masculino ou feminino. Isso você recebeu, é o seu talento. Mas o que você vai fazer com isso, aí é responsabilidade sua. A não ser que você diga que tem problema na tireoide, igual todos falam. Versículo 5, caráter. Você recebeu de Deus a formação do seu caráter, e Cristo é o nosso modelo de caráter. Justiça, honestidade, seja o seu se ensina ou não, o que passar disso é do maligno. Seja a sua honestidade, seja generoso em seu caráter, ainda que você receba em abundância, saiba dar em abundância. Seja a pessoa mais feliz, honesta que você conhece na sua vida. Seja a pessoa mais direita, mais reta possível que você conheça. Seja sempre o modelo de caráter que você queira alcançar. Amém? Então eu digo, e eu me organizo durante o meu ano por todos esses talentos, e começo a negociá-los, começo a trabalhar sobre esses talentos. E o que acontece? Na minha vida, e talvez seja parecida com muitas de vocês, ele se multiplicou para mais 5. Devido à minha organização nos meus talentos, eu consegui relacionamento amoroso. Tem gente que acha que tem dificuldade no relacionamento amoroso, por quê? Porque nos talentos que recebeu de graça, não se preocupe em melhorá-los, em aperfeiçoá-los. Então, devido a isso, eu encontrei alguém que me ama como eu sou. Obrigado, Lu. Também te amo. Mas eu continuo cuidando desse talento aí. É um problema meu. A minha meta, a minha visão, já falei aqui, é fazer a Lu feliz, mesmo que às vezes ela não compreenda e acha que eu não estou nessa missão, mas estou. Depois disso também, criação de filhos. Nem todos aqui vão criar filhos ou estão criando filhos, mas pode ser que você receba esse talento, isso multiplica.
e você tenha que criar filhos. Então, ano passado eu falei aqui que eu fiz o curso Criando Crianças Criativas durante 3 meses, porque eu queria aprender mais e mais novidades sobre como criar minhas filhas. Eu não paro de aprender sobre isso. 8, o meu talento se multiplicou na minha vida social. Eu já falei aqui, comunhão, amigos, isso tem valor, isso custa caro, isso tem um preço, até mesmo financeiro. Então, querer investir nos seus amigos, querer investir em ter vida social, isso é fundamental e é um talento que precisa ser negociado. Você vai escolher se você quer ser suportado pelos seus amigos ou se você vai ser amado pelos seus amigos. A decisão não é dos seus amigos, é sua. Ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa que está no ambiente para fazer aquele ambiente melhor quando você chega, é uma decisão sua, não dos seus amigos. Ah, mas os meus amigos são chatos. Uau, eu acho que eles só estão refletindo quem você é. Eu não estou dizendo aqui que sou perfeito como amigo, mas estou dizendo isso é uma área da minha vida que eu quero melhorar a cada dia. Fazer novos amigos e cuidar dos amigos que tenho, amém ou não? Vamos lá para acabar. Vida financeira. Deus te deu recursos. Agora, saber como administrá-los. Deus espera que você faça isso com sabedoria e inteligência. Temos diversos cursos, como investir. Nós temos investidores aqui na igreja. Nós temos pessoas que estudam sobre finanças, que querem aprender, querem ser um especialista em finanças, porque entendeu que essa área é uma área fundamental para a sua vida. E carreira. Você tem que cuidar da sua carreira. É um talento que Deus te deu. Ah, mas eu quero que Deus abra a porta de emprego. Você já percebeu que uma pessoa vai receber uma porta de emprego de acordo com a capacidade dela? Sim ou não? Não vou gastar muito tempo aqui, mas eu só quero falar isso. Construir a sua carreira, caso você tenha uma carreira ou queira uma carreira, é responsabilidade de criar isso com Deus, em negociar os talentos que Deus te deu. Por último, a capacidade. Mateus 25:15 vai deixar claro: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Aumentar a capacidade é algo poderoso que o Senhor também deixou para nós. Capacidade espiritual. Como que eu alargo? Como que eu aumento a minha capacidade espiritual? Exercitando. Começando com 5 minutos de oração, daqui a pouco 30 minutos de oração. Eu e o Elton, ao voltar a correr depois de 1 ano que eu estava sem corrida, primeira volta foi andando. Não vou me forçar porque eu quero fazer isso continuamente. Não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Então, primeira volta andando. Segunda volta é o que nós chamamos de passinho da vovó. Que facilmente fomos ultrapassados por uma senhora andando. Só para vocês terem uma ideia da velocidade. Segunda volta, apertamos um pouco o passo, ficou um pouco mais rápido. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira já foi melhor. Na sexta-feira estávamos 3 serelepes. 3 não, 2. E demos 3 voltas praticamente correndo. Aquilo que estava paralisado na nossa vida pelo exercício nos deu habilitação e capacitação para fazer melhor e mais rápido e ir mais longe. Não sei se vocês entendem isso. Isso serve para tudo, meus irmãos, na nossa vida. Pastor, 2021, quero arrumar minha vida espiritual, quero ser uma pessoa de grande período de oração. Vou fazer 1 hora de oração todos os dias. Você não vai conseguir. Começa caminhando, 5 minutos. Ai, que vontade de continuar orando. Para. Você nunca ouviu isso de ninguém. Quero continuar orando. Não, 5 minutos, vai tomar café. Amanhã você volta e faz 10. Fica com vontade, fica com saudade, fica querendo orar. Vai exercitando isso. Eu sei que vocês já sabem. Vocês só não praticam porque não querem. E por último, a prestação de contas. Mateus 25:20 vai dizer assim: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5, e o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Essa é a parte muito importante, meus irmãos. Tem muita gente vivendo como se não fosse prestar conta da sua vida um dia.
Tem muita gente vivendo como se não fosse encontrar com o tribunal e com o Senhor um dia na glória. Você prestará conta de todo o talento que o Senhor deu em suas mãos. Então cuidar, administrar, não é só uma responsabilidade sua, pessoal, para o próprio benefício. É porque um dia você olhará na bolota do olho dele, e ele vai olhar nas bolotas do seu olho, e vai te determinar uma consequência daquilo que você fez, ou deveria ter feito com tudo que recebeu. Então não é para você dormir, não é para você gastar os seus dias no Netflix, se isso não está te incomodando. Saber que você vai prestar conta da sua vida. E Jesus Cristo deixa claro que na prestação de contas, Ele espera de nós multiplicação do que nos deu. Ele não quer receber o mesmo tanto. Ele espera. E por que Ele espera? Porque além de lhe dar dons e talentos para nós, Ele nos encheu com o Espírito Santo para dar capacidade a nós, acima do que podemos fazer naturalmente. Isso é chamado de graça. Graça é poder para fazer o que humanamente não conseguimos fazer. Seja perdoar, amar, seja curar enfermos, o que for. A manifestação da graça de Jesus nos capacitou para fazer coisas acima da nossa capacidade natural. Amém? Amém ou não, meus irmãos? Eu preciso saber que vocês estão entendendo. Então nós vamos prestar conta, e o Senhor espera que você devolva algo que você criou. Ele não espera que você devolva só o que Ele te deu. Ele te deu muito, Ele te deu uma vida, Ele te deu uma vida espiritual, material, intelectual, Ele te deu trabalho, Ele te deu uma família, Ele te deu um casamento, Ele te deu tudo. Ele não espera que você devolva o mesmo para Ele. Vou continuar. Versículo 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, olha que coisa linda, a fidelidade. Poderia gastar tempo aqui, mas não temos mais tempo. E eu porei você sobre o muito. Isso serve para a salvação, isso serve para a administração, isso serve para a prosperidade aqui na terra também. A fidelidade no pouco te habilita para o muito, e você sabe disso? Venha e participa da alegria do Senhor. Tem muita gente querendo dar glórias a Deus, cantar música bonita para Deus, porque acha que Deus vai ficar feliz quando Ele cantar. A Bíblia nunca falou disso. A Bíblia fala que é a festa no céu, quando um pecador se arrepende, não quando alguém canta uma música. Nós cantamos para entronizar ao Senhor, estabelecer o trono dele, mas não é a música que faz o Senhor feliz. Acho que todo mundo sabe disso, amém? O que faz festa e o Senhor feliz é um pecador se arrependendo e na prestação de conta talentos multiplicados. Você não vai encontrar alegria no céu pela canção, mas você vai encontrar alegria no céu pela ação da fé dos filhos de Deus, tanto para se arrepender em amor, quanto para produzir atos de fé, cocriando uma vida de abundância na presença do Senhor e de Jesus Cristo. Ai, quero tanto fazer o Senhor feliz. Faça com aquilo que Ele sinta feliz. Se você der um presente para mim daquilo que você ama, talvez eu não ame e não vou gostar do presente, e você vai ficar chateado comigo. Tem muita gente dando presentes para Deus que Ele gostaria de receber, não que Deus gostaria de receber. Vou dar 5% dos meus recursos, porque eu fico feliz e acho que isso é suficiente. Deus não perguntou para você sobre isso, o que te faz feliz, o que você acha suficiente. Ele determinou o que Ele quer para Ele. Se você não quiser, não dê nada. Ele não te obrigou a dar nada. Mas se você for dar algo para Deus, dê aquilo que interessa a Ele, não a você. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque Ele é dono de tudo, Ele não precisa de nada. Quem precisa somos nós. Entra na alegria do seu Senhor, vem. Agora, infelizmente, todos sabem que não foi só entra na alegria do Senhor que eles ouviram. O último, o que havia enterrado os talentos, que havia enterrado o talento, ouviu uma condenação. Não coloquei ali, mas ouviu uma condenação. Servo mau, servo tolo. Não sabia você que colocando esse talento na mão de outro, eu receberei a juros, sabendo que sou o Senhor severo, que colho aonde não plantei
que recolho aonde não ceguei, deveria ter você dado o meu talento àquele que pudesse administrar, e quando eu voltasse, você me entregaria multiplicado pelo menos os juros. E você achou que por medo de mim, você achou que por temer a mim, seria mais seguro enterrar? Se eu quisesse guardar esse talento comigo, eu levaria nas minhas costas, porque antigamente as pessoas amarravam o dinheiro no próprio corpo. Minha sogra faz isso até hoje, mas as pessoas amarravam o dinheiro ao corpo, julgando ser o lugar mais seguro. Então, se eu vou sair de viagem e eu quero que aquele dinheiro continue o mesmo, o que eu faço? Eu levo comigo, eu não dou para alguém. Servo mau, ignorante, tolo, se eu quisesse receber um talento, eu tinha ficado comigo. Não, deixava com você. A partir do momento que eu coloquei em tuas mãos, eu espero que você administre. E se você for mais incapaz do que eu imaginava, coloque pelo menos para correr juros. E essa pessoa era mais incapaz do que Deus imaginava? Não. Provavelmente ela foi dominada pelo medo. Ela era totalmente capaz, o Senhor não errou em dar um talento para ela, sabia que ela tinha capacidade de multiplicá-lo, só que o medo, os traumas, o passado, o erro, a travou e fez ela tomar uma decisão, e a decisão mais errada de todas sempre é a que tomamos baseado no medo. Pausa para... A decisão sempre tomada pelo medo é uma decisão que nos custará caro. Por isso que a palavra de Deus diz: o amor de Deus lançou fora todo o medo. Para você viver no reino de Deus, o medo não pode ser instrumento de tomada de decisão, nunca. Então, estamos diante de Deus agora, nesse lugar, com os talentos que recebemos, todos nós, e que temos à frente um ano inteiro para co-criar, para administrar, para multiplicar esse talento. Então essa palavra que eu gastei todo esse tempo, tem a finalidade disso que eu estou falando agora. Não será o governo, não será as pessoas, não será a família, não será o clima, não será o tempo que vai determinar o que você vai viver em 2021. Entenda que o Senhor te libertou das trevas, te arrancou das garras de Satanás, para que você possa criar 2021 de acordo com os sonhos e os planos dele para a sua vida. Pastor, eu estou esperando uma confirmação. Conversei com uma pessoa essa semana que falava: pastor, eu estou esperando uma confirmação para fazer algo. Eu falava: mas que confirmação que você quer? Ele falou: está queimando aqui no meu coração, mas eu preciso que Deus se materialize de alguma forma para que isso seja verdade. Eu falei assim: os seus olhos vão te enganar, os ouvidos vão te enganar, Satanás sabe disso, que você vai... Provavelmente você não vai ter essa confirmação externa. A confirmação acontece no seu coração, que é o lugar protegido, que o diabo não tem poder para influenciar. Para de esperar uma profecia, para de esperar mais uma palavra, para de esperar alguém pôr a mão na tua cabeça para te dizer que 2021 vai ser bênção, vai ser prosperidade. Não espere isso, já deve estar queimando dentro de você. Isso está acontecendo dentro de você, já é a confirmação que você precisa, porque o Espírito Santo está aí, movendo você para te levar ao lugar que Ele quer que você esteja. Então, pelo amor de Deus, saia daqui para construir junto com Deus o melhor ano da sua vida. E não é uma palavra de motivacional, é uma verdade bíblica que eu te apresentei. Amém? Cheio de desafios, cheio de problemas, cheio de dificuldade, glória a Deus por tudo, mas no final você vai concluir os planos de Deus para a sua vida.